Eu me chamo Jairo, sou pastor atualmente, tenho 34 anos, sou casado com a minha digníssima esposa chamada Priscila Santos e juntos nós temos 3 filhos que são frutos do nosso relacionamento, pelo qual Deus nos abençoou e nos deu essa graça de cuidar de 3 frutos para Deus. O mais velho é o Jean, de 15 anos atualmente. O Ian, ele tem 10 anos, que é o Ian Carlos, e também a caçula, que é a Iane Ayla, que foi um grande milagre que Deus fez para que a Iane estivesse conosco hoje. Atualmente sou pastor, cuido de uma denominação, de uma igreja, onde nós ministramos ali o evangelho genuíno, o evangelho da verdade. Com o tempo, o Espírito Santo nos revelou que somente, de fato, a verdade liberta e transforma e leva o homem pecador, arrependido, convertido para os altos céus. A Bíblia ela se resume numa só palavra: salvação. E hoje eu quero relatar aqui o meu testemunho de como foi que Deus transformou a minha vida, me tirou do mundo perdido e devasso, caminhando para a condenação eterna, para a vida eterna. Por isso mesmo que Jesus Cristo, ele se tornou fiador de superior aliança, nos resgatando das trevas para a luz. Eu nasci no ano de 1991, no dia 5 de outubro. E nesse mesmo ano em que eu nasci, a minha mãe e o meu pai já foram instruídos a cuidar de mim de uma maneira especial. Principalmente a minha mãe. Na época, segundo meu pai diz, ele, por ser analfabeto, trabalhava vendendo salgados, doces, bolachas para sobreviver, enquanto a nossa mãe cuidava da gente. A minha mãe ela tinha um problema muito grande, ela tinha problema com o alcoolismo e, segundo meu pai, o nosso lar foi um lar totalmente bagunçado e desorientado. Éramos em 3 irmãos, né? O meu irmão mais velho se chama Genilson, hoje nós chamamos ele de G, que é muito conhecido, inclusive é um grande obreiro na igreja. E tem a minha irmã também, a caçula, que é chamada Jaine, hoje é uma grande obreira também na igreja onde ela congrega. E meu pai diz que uma certa feita a minha mãe ela foi solicitada para estar entrando dentro de um terreiro de macumba, eu ainda novo, e uma mãe de santo disse que eu tinha sido escolhido pelas entidades e que eu deveria passar por um processo de apresentação ou de consagração às entidades. Ela chegou até a compartilhar com meu pai a respeito dessa apresentação, dessa situação, porém meu pai tinha pouco conhecimento sobre o que minha mãe ia fazer, mas sabia que não era uma coisa boa, uma coisa agradável, até porque por parte dos meus tios que eram cristãos, sempre falava dessa parte, que era uma parte que envolvia-se no ocultismo. Mas num certo dia em que meu pai foi trabalhar, segundo o que meu pai diz, ele volta do trabalho e não encontra a minha mãe em casa. Ela vai estar agora dentro de um terreiro de macumba me apresentando para as entidades. À força, meu pai acaba me tirando de lá. Há uma discussão, uma contenda, entre eles, mas a minha mãe não desiste e acaba insistindo em me apresentar nesse terreiro. Então meu pai novamente vai até lá para me retirar e a responsável desse terreiro de macumba, ela chama o meu pai para entrar dentro de um círculo, de um rito que ia ser feito ali. E meu pai, meio medonho, acaba indo, mas as entidades falam que era para retirar o meu pai dali e, se for possível, até a criança, que no caso era eu, porque estava atrapalhando o processo. E depois de algum tempo eu fui crescendo, fui tomando conhecimento da vida, e eu me lembro que a minha mãe sempre foi entre aspas, um grande problema na família, porque ela acabou assumindo o vício do alcoolismo. Ela, com o tempo, segundo o que meu pai diz, ela passou até a frequentar a igreja evangélica, se converteu, louvava, cantava, até dava uma palavra na igreja, mas infelizmente acabou decaindo-se com o tempo e nessa decadência acabou assumindo aí o vício do alcoolismo
E todas as vezes que o pai ia trabalhar, a minha mãe ela acabava deixando a gente em casa, porque a gente morávamos numa comunidade muito simples, onde outrora era uma invasão. E nessa invasão construímos ali barracos de madeirite, e nesses barracos a gente morava, não tinha cômodos, era um cômodo gigante ali feito de madeirite, e nós morávamos todos ali, né? Ainda não tinha iluminação de poste, era tudo dependente, na época era lampião, faroletes, e minha mãe, ela, infelizmente, por conta do vício, quando o pai ia trabalhar, ela deixava nós cedo em casa e voltava só lá para as 15, 16 horas antes do meu pai chegar. E uma certa feita, ela saiu para se viciar na bebida alcoólica e deixou eu e os meus 2 irmãos, inclusive meu irmão mais velho, em casa. E nós ficou desesperado de fome, o estômago começou a torcer de fome. Nós presos ali, a porta também era de madeirite, mas era traçada com uma corrente, tinha um cadeado. E aquela fome bateu de uma maneira tão forte que a minha irmã, ela acabou procurando alguma coisa para comer e encontrou uma espécie de um líquido parecido um Danone. E eram 3 frascos, ela tomou aqueles 3 frascos ali para matar a fome. E ela mal esperava que era um remédio que era usado na época para verme. E a minha irmã foi levada às pressas para o hospital para tentar fazer a desintoxicação daquela situação. Minha mãe foi comunicada, foi advertida, mas infelizmente ela não mudou. Acabou ficando presa. Havia muitas brigas, intrigas no nosso lar. Eu não tive uma maternidade saudável, tanto que eu cresci com dificuldade de abraçar pessoas. Hoje eu sei que o abraço, quando a gente abraça alguém, o cérebro ele libera oxitocina, que é aquela sensação de alegria, de prazer, lembrando também a substância chamada dopamina. E então eu tinha dificuldade de abraçar, eu tinha dificuldade de estar próximo das pessoas, porque eu era consumido por uma timidez muito grande. Eu cresci num ambiente totalmente obstruído, um ambiente sem estrutura emocional, sem uma estrutura materna, né? E poucos também a gente aprendeu com o pai, porque o pai já herdou também ensinamentos do seu pai, que no caso é meu avô. Então tudo que o pai tinha ele passava para nós, e o que o pai tinha era o quê? A imagem que o meu pai tinha, o que ele aprendeu é que ele tinha que ser o pai de família, sustentar a casa, mas ele não conseguia passar para nós ali uma visão futura de você deve fazer um curso, você deve estudar, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Meu pai, ele falava o que ele sabia, então ele sempre falava, olha, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, né? E meu pai sempre foi um provedor, mas aquele provedor necessário, né? Enquanto eu tiver o arroz, o feijão dentro de casa, tá tudo certo. A gente não sabia o que era um aniversário, a gente não sabia o que era chegar no final do ano, no Natal, e comer um frango assado. Nós não sabíamos o que era comer um churrasco. Nós éramos muitos pobres. E o tempo então foi passando, e minha mãe se perdendo nesse vício. Ela nos prendeu novamente inúmeras vezes para saciar aí seu vício. E eu me lembro que um dia eu estava com muita fome, mas muita fome. Eu peguei ali um prato de arroz que eu encontrei e tinha um fogão a lenha no chão. E eu lembro que eu coloquei aquele prato para esquentar o arroz, e infelizmente o prato ou a panela, que eu achei que era a panela, derreteu e toda a comida caiu no fogo. Eu não sabia que plástico pegava fogo. E também eu acabei me engasgando com um espinho de peixe e tiveram que romper o portão para nos ajudar. E isso causava muitas dissensões, discórdia na casa. Quantas vezes eu vi meu pai discutindo com a minha mãe discutindo com meu pai. Nós passávamos ali necessidade, com aperto, mas um aperto muito grande. E eu, já pequeno, eu sempre ouvia vozes, eu não dormia bem à noite. Eu era o único da família que era perturbado. Eu cresci perturbado, eu cresci ouvindo vozes, eu cresci ouvindo coisas, eu cresci tendo pesadelos que eu não compreendia. Hoje, como cristão, compreendo o que houve ali. Eu cresci tendo visões de coisas ruins,
tentando me pegar. Eu sentia que coisas entravam e saíam do meu corpo em todo o tempo, mas eu não compreendia o porquê isso acontecia. O tempo foi passando, infelizmente. Eu me lembro de um episódio que meu pai estava numa horta, mexendo em algumas plantas orgânicas, e eu ouvi, eu era pequeno, eu acho que eu tinha uns 5 anos, 6 anos, eu ouvi meu pai discutindo com a minha mãe em questão de separação. Eu lembro que foi dito assim: olha, meu pai disse para minha mãe, né, você fica com o Jairinho, no caso sou eu, e eu fico com o Nicinho, que no caso é o G, e a Jaine, que é a minha irmã, e eles estavam conversando entre si que um ia ficar com 2 filhos e o outro ia ficar com o outro, e eu era para ficar com a minha mãe. Eu lembro dessa conversa, e eu sem entender nada do que estava acontecendo. Mais para frente, infelizmente, meu pai foi indiciado pela justiça por conta de uma calúnia, e agora, dentro do tribunal, meu pai teve que se separar da minha mãe, e a minha mãe não tinha condições de cuidar da gente na época. Então, devido a tantas situações que aconteceram, as autoridades judiciais tomou ali a guarda da minha mãe, deixou com meu pai, mas as discórdias, as dissensões era tanta que queriam até prender meu pai. Meu pai até disse para as autoridades: não, se for prender, vai ter que prender eu e as crianças, né? E com muito sacrifício, meu pai ganhou a nossa guarda, e ali os picos de memórias que eu tinha de convivência com a minha mãe materna acabou desaparecendo. Então nós, com 5 anos, 6 anos de idade, o meu irmão já tinha seus 7, 8 anos, nós acabou se esvaindo e ficamos só a cuidado de nosso pai. E nós fomos crescendo em lares totalmente destruídos. Meu pai vendendo aí bolachas, pipocas. O meu pai, ele comeu 365 pacotes de pipoca para não passar fome. Nós era tão pobre que quando o vizinho ele trazia alguns pães para jogar para os peixes, o meu pai tinha permissão de separar um pouco daqueles pães. Ele trazia para casa e pegava e fazia aqueles quisucos. Não sei se vocês lembram da época, aqueles quisucos que era inclusive 10 centavos, que tangia ali a língua, deixava a língua colorida, e fazia uma caldeira assim bem grande com aquele suco, colocava bastante açúcar, e nós ali almoçava e jantava aqueles pães tomando aquele suco. E o pai fazia o serviço da chácara, ganhava o mínimo para sobreviver, não era viver, sobreviver. E morávamos ali, e de dia meu pai deixava a gente a cuidados de uma pessoa, enquanto ia vender doce na rua, bolacha, salgadinho, pipoca, e o pouco que trazia era para nos alimentar. Então nós fomos crescendo assim, e eu era o único que era perturbado, o único que tinha visões, o único que via as coisas. Eu me lembro que um dia o meu pai chegou da roça com meu tio, e ele tinha um Fiat bem antigo, nós chamávamos de Fiat, mas era um Fiat bem antigo, azul. E nós chegamos da roça, meu pai estava roçando com meu tio, e ouviu-se um barulho, um ruído debaixo do carro. E quando o meu pai ouviu esse ruído, ele percebeu que não era um ruído do motor ou do carro, era como se alguma coisa estivesse debaixo do carro naquele momento. E quando meu pai saiu para fora, saiu debaixo daquele carro um monstro, um homem gigante, e meu pai correu atrás desse bicho aí, em forma de homem, com meu tio, com um penado, e quando foi pegar, ele desapareceu. Se formou uma sombra dividida e desapareceu repentinamente. Então eu lembro dessa visão até hoje, né? Então eu era perturbadíssimo, as vozes me vinham na cabeça e me dava a sensação às vezes de que eu tinha alguma intimidade com o mundo espiritual e que eu tinha algum tipo de poderes, né? Era muito estranho. E a minha irmã também não dormia à noite, ela via muitas coisas. Meu pai quase toda noite tinha que ir lá ajudar minha irmã do nada acordava gritando, meu pai tinha que ir lá, ela dizia: eu tô vendo um macaco, eu tô vendo tal coisa. Quando chegava no quarto não tinha nada, né? O G, que é o mais velho, ele já pouco teve essas percepções, né? Mas já o meu pai, já eu e a minha irmã, mais eu, né? E enquanto o meu pai passava por todo o processo, ele também foi vítima de uma maldição, pegou uma doença,
e quase morreu, porque foi vítima de uma feitiçaria, de uma magia. Ficou seco, pele e osso. Ninguém resolvia o problema, os médicos não conseguiam resolucionar esta situação. Eu quero fazer uma recapitulação também do episódio aqui que eu acabei de lembrar, que quando o meu pai ainda estava com a minha mãe, quando ainda estava em processo ainda de tentar os dois ficarem juntos, eu lembro que a minha mãe, todos os seus defeitos que tinha, ela ainda fazia suas orações, e uma certa feita a gente estava sem nada para comer em casa, nada. Estávamos passando por apuros, necessidades, e eu soube disso recente, né, que eu vou falar para vocês agora. E por nós estar sem nada para comer, a minha mãe disse que acordou eu de madrugada, deixou minha irmã e meu irmão dormindo, e nós subimos no morro que tínhamos na chácara lá em Salesópolis, que é uma cidade do lado da nossa, e ela disse: olha, eu vou orar aqui, e você ora aí e fala para Jesus, né, prover comida pra gente, porque Jesus ouve as crianças. Foi isso que a minha mãe falou, né, e ela foi orar de um lado lá, e enquanto eu orava, dizia minha mãe que o lugar se acendeu, né, as brasas no chão, e ela falou que desceu um homem em cima de uma nuvem, não dava para ver o rosto dele, mas ela viu, ficou pálida, perplexa com aquilo que via. E o homem que estava sobre as nuvens, que se apresentou no monte lá em cima, disse assim: mulher, eu vim por conta da oração deste menino, e a petição foi ouvida. Amanhã, bem cedo, a provisão chegará na tua porta. E ela disse que ela ficou ali perplexa com o que ela estava vendo, e aquele homem passou a informação e depois subiu de volta e desapareceu entre as nuvens. Segundo ela, disse que eu não queria descer mais porque o lugar estava quente, aquecido e braseado no chão. Isso antes de ter tudo aquilo que eu relatei agora há pouco da separação. Mas mesmo assim, depois de ter essa experiência, no dia seguinte a vizinha da chácara bate palma, nos chama e nos traz muita comida, alimentos, brinquedos, e nós fomos contemplados realmente. Foi abastecido o celeiro. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que Deus cuida daqueles que é escolhido. Você pode estar passando em uma pior fase da tua vida. Você pode estar vivendo momentos que talvez para você não consegue entender, você não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Mas Deus cuida, tá? Deus, ele está contemplando as nossas vidas. Voltando na parte que eu tinha parado, então, infelizmente, meu pai se separou da minha mãe biológica e ficou sozinho por muitos anos, e a gente ficava a cuidado de algumas pessoas. Quando meu pai chegava, nós ajudávamos um pouco em casa. O meu pai não sabia fazer cozimentos do jeito que era para fazer, então fazia um arroz ali, meio que de japonês, jogava um arroz na panela, sem alho, às vezes, e metia sal ali. O arroz doce que nós comíamos eu lembro até hoje. Meu pai fazia aquele arroz com sal, depois colocava um monte de sal cristal em cima e dizia: isso aqui é arroz doce, come aí. E nós comíamos, aprendemos a comer jiló. Eu amo jiló, tem muita gente que não gosta, na marra. Eu não gostava de jiló, não tinha o que comer. Então eu lembro que meu pai fez uma panelada de jiló lá e a gente teve que comer o jiló e tá tudo certo, né? Mas enfim, e o tempo foi passando, meu pai trabalhando bastante, roçando, capinando chácaras e lugares. Eu lembro que um dia o pai foi roçar uma chácara e levou uma panela de arroz lá misturado com farinha. Perdão. E enquanto o pai ia trabalhar, a gente morto de fome, a gente ia pegando um pouquinho da comida e comendo um pouquinho, sem ele ver. Quando o pai foi eu comi, quase não tinha mais nada, de tanta fome que a gente estava ali. Mas graças a Deus, Deus nunca deixou a gente passar fome de fato, deixou a gente padecer. Deus sempre honrou. E no meio da jornada, Deus preparou uma esposa para o meu pai. No caso, atualmente minha madrasta. Minha madrasta veio do estado de Nordeste para cá, não era crente, era extremamente vaidosa, e com o tempo meu tio, o pastor René, que eu tenho uma consideração muito grande por ele, foi um grande pai na fé, que me ajudou bastante aí na caminhada, juntamente com a missionária Luzinete, que no entanto a minha tia também foi uma mãe na fé, uma grande instrumento de Deus na minha vida, ministrou a palavra do Senhor na vida da minha madrasta, a Rosineide, que no entanto nós chamamos de Neide. E algo acontece de maneira sobrenatural. A minha madrasta se converte e se rende
aos pés do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E nesta conversão, a minha madrasta passa agora a ser um instrumento de Deus e passar a fazer orações pelas nossas vidas. Nós demos muito trabalho para a nossa madrasta, né? Embora a gente amava a nossa madrasta, mas tinha alguma coisa que fazia a gente persegui-la, né? Nunca maltratamos assim fisicamente, mas do nada, verbalmente, a gente acabava ofendendo. Mas ela foi uma mulher de oração. Inúmeras vezes eu peguei minha madrasta dormindo de joelho depois de tanto orar. Meu pai casou e nós mudamos da cidade de Salesópolis para Biritiba-Mirim, e aqui começa outra batalha espiritual. Eu fiquei mais agressivo, fui crescendo, e o estado em que nós vivíamos aqui era de escassez total. Morando dentro de um barraco, às vezes chovia, entrava muita água dentro da casa, e a gente agora começou a catar papelão e a pedir esmola. E eu saía para as ruas, eu já tinha meus 14 anos, eu saía para a rua para pedir esmolas em algum lugar. E quando eu estava com vontade de comer uma comida diferente, porque eu sabia que em casa não ia ter, eu pegava um pote daquele de sorvete e ia nos restaurantes que tinham na nossa cidade, e próximo ali do almoço eu pedia para a responsável da comida separar um pouco de comida para a gente, né? Então a gente passou muita necessidade e começamos a catar reciclagem na rua, e catar papelão, catar latinha, né? Eu e meu irmão, nós catávamos latinha desde cedo. A minha irmã ia pedir pão amanhecido na padaria porque não tinha o que comer em casa. Então, quando tinha um pão amanhecido, alguma coisa, a gente comíamos ali e tentava deixar esse pão para o dia seguinte, né? Então, assim, meu pai era o provedor, ele provia da melhor forma possível, mas a gente tentava ajudar também no pouco que a gente tinha. Então a gente fez uma carroça aí com aquela parte interna da geladeira, e meu pai adaptou e fez tipo um carrinho, e a gente saía para as ruas para catar reciclagem, para vender e depois pegar esse dinheiro para a gente comprar algumas coisas para sobreviver. Enquanto o tempo ia passando, eu constituí algumas amizades que quando eu ia me deparar era uma mãe de santo, era um pai de santo, era um feiticeiro, era um bruxo. Eu era o único assim. E o diabo sempre vinha me perseguir em forma de pessoas, monstros, cobras, cachorro. E o inimigo queria eu de todo jeito, para que eu fosse um instrumento dele, para que eu fosse um sacerdote dele, para ganhar almas pro inferno. Eu fui crescendo e logo cedo já comecei a ir para os bailes, já comecei a me perder. O meu irmão acabou também entrando na parte do alcoolismo, e quando nós saímos eu tinha que trazer ele arrastando para casa. Minha irmã também de outro lado, nós brigávamos muito, era uma discórdia terrível em casa, muita contenda, né? O meu pai teve aquela criação drástica que qualquer coisa não era conversar, era bater, então nós sofremos bastante. E eu sempre ali crescendo, perseguido, tendo visões, tendo problemas espirituais, passando necessidade, passando aperto. Meus tios oravam muito por mim, a minha madrasta também. Minha madrasta disse que quando eu ia dormir, eu ficava ouvindo vozes, perdão, não ouvindo, eu já ouvia mesmo, falando sozinha à noite, coisas horrendas lá, né? Então, às vezes, eu quando saía da escola, eu ia para o cemitério fazer o que? Nem eu sabia, entrava nos túmulos, eu ia para as festas que faziam coisas que era consagrada aos demônios. Eu sempre estava ali. Em uma certa feita, eu fui numa festa em que eu estava comendo uma pipoca. Essa festa era uma festa de terreiro de macumba. Eu estava comendo uma pipoca e de repente eu fui perdendo sentido, e uma voz de fundo ecoou, me chamou: menino, você tá bem? E eu voltei rapidamente. Ali eu estava recebendo uma entidade, eu ia ser incorporado naquele lugar, e eu não tive mais coragem de ir nas próximas vezes naquele ambiente. Lembro até hoje, do nada eu fui sendo tomado por uma força estranha, uma força negativa, e a voz daquela mulher foi e me trouxe ali a ativa. Na verdade era Deus, né? Deus me trazendo a realidade.
Mas eu tinha tanto visões das coisas ruins como coisas boas. Uma vez eu estava com meu pai subindo a montanha, o morro, né? Eu chamo montanha porque meu tio morava no pico lá do morro. Nós estávamos subindo o morro e era uma noite bem estrelada. Na época não tinha iluminação, era farolete, lampião. E quando eu olhei para cima, naquele céu estrelado, eu vi um homem nas nuvens. Ele tinha uma roupa toda verde, na sua cabeça tinha algo como o sol brilhando. E ele olhava para baixo, estava olhando na minha direção, muito grande, muito alto. E quando eu vi aquilo, eu até bati no pai, falei: pai, olha lá em cima, para você ver. Quando meu pai ergueu a cabeça para olhar aquele ser, ele voou rapidamente, com uma velocidade muito grande, para dentro das nuvens e desapareceu. Meu pai não conseguiu capturar aquela visão. Então foi assim que a gente foi crescendo. Eu já estava dentro dos bailes, eu já estava às vezes dentro de algum terreiro, sem saber o porquê. Não morávamos com minha mãe, íamos forçado para a igreja com minha madrasta, porque meu pai obrigava a gente a ir na época. Vai, você tem que ir. E a gente ia. Era uma vida totalmente obscura, até que uma certa feita, infelizmente, eu fui acometido de uma enfermidade. Eu estava trabalhando, fazendo um bico, vendendo um produto de limpeza, e de repente eu perdi a sensibilidade do meu braço, das minhas pernas. Eu caí de joelho. Era como se tivesse uma tonelada em cima de mim, 1000 quilos, e eu não conseguia levantar mais. O coração acelerou. E naquele momento em que eu passava por toda essa aflição, eu orei a Deus ali e acabei me recuperando, fiquei de pé. Mas a minha vida depois daquele dia nunca mais foi a mesma. Eu sentia um problema, sabe, algo ruim, uma tontura, um peso no corpo. E meu pai começou a me tratar, me levar para os médicos, me levar para os lugares para ver se conseguia cura. E infelizmente todo lugar que meu pai ia faziam exames, outros exames, baterias de exames, e nunca encontraram nada. Quando saía do hospital, chegava em casa, o problema voltava, a aflição voltava, a angústia voltava. E eu lembro que meu pai disse que na época que meu pai tinha separado da minha mãe, meu pai disse para mim que vieram 3 macumbeiras em tempos distintos falar assim: olha, seu José, dê esse menino para mim. Meu pai falou: não, dê para mim. As macumbeiras falavam, meu pai falava não, porque o mal que estava nela me queria para algum propósito. E passava o tempo, vinha outro falando a mesma coisa: fique com os 2, mas dê o menino, o Jairinho, para mim. E assim foi, mas meu pai sempre resistiu e negou, e usou ali a sua pouca fé e cuidou da gente. Mas agora, com essa doença, eu lembro que meu pai disse assim: ó, Jairinho, a gente fez de tudo, te levei no médico, você fez de exames, exame de sangue, exame de eletro, exames especiais, exame da cabeça, exame, todo tipo de exame foi feito e nunca descobriram nada na sua vida. Então eu vou te falar uma coisa. Aí foi aqui que veio a revelação. Foi aqui que meu pai revelou para mim: ó, quando você era pequeno, porque agora você já tem uma idade para saber, a sua mãe te entregou aos demônios. Sua mãe te entregou e eu lutei de todas as forças para tirar você de lá. E você foi o único da família que foi entregue aos demônios. E depois desse dia que meu pai me contou essa situação, eu, na minha pouca força, eu comecei a orar a Deus sobre isso. Aí eu entendi por que eu era perturbado. Aí eu entendi por que eu ouvia vozes, por que o lar era destruído, por que a nossa vida era uma ruína, uma desgraça, vamos dizer assim. Só perturbação, indo de mal a pior, né? E numa madrugada, eu lembro que o inimigo veio e colocou a mão no meu tórax, e eu saí do corpo. E eu me lembro que eu estava indo para um lugar muito obscuro, tinha muitos cadáveres ali, era como se fosse uma caverna, algo horripilante. E uma mão, aleluia, glória a Deus, uma mão muito grande, desceu do céu. Enquanto aquela mão descia, Aravagasuri Kalamagai, oh aleluia, ela tocou em mim e ordenou-me para que eu voltasse para o corpo naquele momento. E era como se o inimigo dissesse: não, mas ele é nosso, a mãe dele deu ele para nós. E o Senhor responde: não, mas antes da mãe dele entregar, ele já era meu. Oh glória! E eu voltei para o corpo. E quando eu voltei, eu estava cônscio, mas demorou para mim
voltar à consciência, voltar ali à realidade, né? Naquele momento ali, a consciência não, perdão, eu já tinha voltado à consciência, mas o meu corpo estava anestesiado, eu não conseguia movimentar, e depois meu corpo devagarinho foi voltando, e eu contei essa experiência ao meu pai falou assim, então, nessa mesma madrugada eu vi 4 urubus, um em cada ponta da cama, te esperando. Aí eu entendi tudo, que era o adversário não querendo me perder, ele percebeu que ele estava me perdendo, e Deus estava me resgatando. E então depois desse dia eu comecei a lutar em oração, e o diabo agora começou a vir com força, começou a tentar vir me asfixiar toda a madrugada. Eles vinham, pegavam meus dentes, queria bater os meus dentes um com o outro para quebrar. Eles puxavam o meu cobertor, puxavam com força para o chão e não deixavam eu dormir com o cobertor toda a madrugada. Eles vinham, puxavam meu cobertor e eu dormia sem o cobertor. Era uma coisa terrível, assombrosa, e eu passava frio e não conseguia dormir com o cobertor porque eles não deixavam. Tive muitas paralisias do sono, que na verdade, biblicamente falando, é conhecido como espanto noturno. Os demônios viam, colocavam os pés dele no meu tórax e tentavam me asfixiar. E lá dentro da minha alma, na minha mente, eu clamava pelo sangue de Jesus Cristo, que me ensinaram, né? Quando acontecer isso, você clama pelo sangue de Jesus, que no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. E eu gritava, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu vencia, né? E com essa enfermidade que não descobriram, eu tinha uma grande dificuldade de andar por muito tempo. Eu tinha a sensação de cair na rua, de não se conter, né? Então eu andava pouco. O pouco que eu andava, eu se distraía. E eu comecei, depois que meu pai falou que eu fui apresentado aos demônios lá atrás, eu comecei a ir para a igreja devagarinho. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja, o meu amigo me convidou, né? E ele tinha uma moto, ele me levou de moto. Só que pra você ver como que é a vida, né? A nossa alma estava tão longe de Deus que a gente chegou e falou assim, vamos para a igreja? Vamos. E a igreja era coisa de 5 minutos a pé, 10 minutos, estourando. E a gente foi de moto todo arrumado, mesmo com todas as debilidades. E a gente chegou lá e eu coloquei o capacete no chão, fiz toda aquela pose. E nós falamos, se alguém olhar para nós aqui, nós não voltamos mais nunca essa igreja. E por incrível que pareça, o culto rolou e ninguém nem reparou nós, nem olhou para nós. Deixou a gente ali. E depois a gente falou, poxa, ninguém falou com a gente, ninguém olhou para nós. Nós murmuramos depois ainda. E eu gostava do pastor, que inclusive foi meu primeiro pastor, o pastor Oscar. Eu gostava dele porque ele dava uns glória muito alto lá, uns glória, aleluia, né? E a gente falou, poxa, que bacana, né? Dar glória assim, eu vou começar a dar glória também. E um dia o pastor fez apelo na igreja e quando eu fui reparar, eu estava lá na frente chorando, né? Chorando bastante, quebrantado, de joelho, confessando a minha vida a Jesus Cristo. Mas eu ainda não tinha sido curado. O mal, a enfermidade ainda continuava. Mas mesmo assim eu decidi agora ficar firme nos cultos, ir buscando a Deus, e orando, mantendo ali a postura. Como eu não conseguia andar muito, eu geralmente andava com uma bicicleta do lado para que fosse o meu apoio. Aí Deus enviou um dos também que foi meu pai na fé, inclusive esse foi um profeta de Deus que me ensinou o caminho da busca, né? O presbítero, hoje ele atualmente é pastor em Minas Gerais, Darcy Timóteo. E quando eu os conheci, ele começou a fazer convite para ir no monte, eu fiquei curioso, a gente começava a orar. E este homem era e é um homem de oração. A gente não conseguia acompanhar ele orando. Ele orava 2, 3 horas assim tranquilamente. Tinha uma vida no altar de oração. A gente teve uma vez que ele e o sobrinho dele, pastor Dilton, que eu tenho também uma consideração muito grande, que foi um grande irmão na fé. Eu lembro que ambos estavam orando, oraram tanto que os pés deles, onde eles estavam, acenderam brasas, enquanto eu e meu amigo não tinha brasa nenhuma. E a gente admirava daquilo. E eu falava, poxa, eu quero ir no monte ver brasa. E um dia ele disse para mim, não vá para o monte para ver brasa. A brasa tem que estar em você. O fogo tem que estar na sua vida. Aquilo ali foi um tapa muito grande. E até hoje, quando a gente vai subir no monte, eu fico ligado a essa questão de ver a brasa em mim e ver a glória de Deus em mim. E assim foi, eu fui crescendo espiritualmente, fui lendo a Bíblia, aquelas perturbações foi se diminuindo, ainda tinha, viu? Foi diminuindo, se diminuindo, até que eu
tive vontade de ser batizado nas águas. Aí eu pensei, eu vou ser batizado nas águas, eu vou ser curado. Aí fiquei ansioso, marcamos, e eu fui batizado e confessei Jesus, fiquei muito feliz, só que aí eu continuei a mesma coisa. Eu fui batizado nas águas, mas eu não tive assim, nada. Eu fui batizado nas águas, mas não senti nada. Eu achei que aquilo ali ia mudar meu estado físico de saúde, mas continuei do mesmo jeito. Mas amém, continuei caminhando com Cristo. E eu tive vontade de ser batizado no Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso. Eu cheguei para o irmão e disse: ô irmão, qual é o segredo aí para mim ser batizado no Espírito Santo? Ele falou: olha, para você falar em língua, ser batizado no Espírito Santo, você começa a dar glória. Começa a dar glória e não para. Ah, meu irmão, para que ele falou isso? Então eu na igreja começava glória, 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 glória. E o culto pegando, eu aleluia, 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 esperando o Espírito Santo vir, que eu nem sabia quem era o Espírito Santo também. E nada de vir. E eu era o que mais dava glória no culto. Eu participava do grupo da mocidade, né, da época. Eu nem lembro mais do nome. E eu dava glória, 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 glória. E nada acontecia. Então eu busquei tanto o Espírito Santo dando glória, que chegou uma hora que eu desisti, eu parei. E na mocidade tinha muitos jovens, inclusive meus amigos. Na promoção que o tempo passava, alguns jovens iam saindo. Chegou um tempo em que só estava eu na minha cadeirinha lá. E eu estava em todos os cultos e estava na minha cadeirinha. Todos os jovens saíram do grupo da mocidade e eu estava lá agora ansioso, já tinha aceitado Jesus, né? E já tinha sido batizado nas águas, e eu estava lá. E só que eu queria ter essa experiência. Eu queria ter essa experiência de ser batizado no Espírito Santo. E eu parei de dar glória. Na verdade, eu acho que eu até desisti. E eu lembro que eu tinha muitos sonhos. Eu sonhava que eu via cachoeiras bonitas, aquela grama verdejante, aquele céu azul. Mas quando eu olhava para trás, tempestade, tornados. Mais para frente, aquela pureza. E aquela água da cachoeira vinha até meus pés. Eu estava descalço. Eu tinha muita vontade de beber a água que estava próximo dos meus pés. Eu mal sabia que já era o Espírito Santo me preparando para habitar dentro de mim, dentro da minha vida, para ter essa experiência. E o tempo passou e um dia eu gosto muito de pescar, sempre gostei, desde pequenininho. Um amigo, um vizinho, por nome de Rogério, falou assim: Rogério, vamos pescar amanhã? Eu falei: bora, vamos pescar. Eu peguei a bicicleta do meu pai, nos ajeitamos e nos preparamos para a gente pescar. E antes da gente ir, eu tive uma experiência que hoje eu sei, que foi o batismo no Espírito Santo. E aí eu vou relatar para você. Nessa madrugada eu tive vontade de orar. Eu levantei-me, eu dormi numa beliche, levantei-me e eu comecei ali orar a Deus naquele momento. Comecei a glorificar ao Senhor. E enquanto eu orava, eu ouvi por detrás de mim um ruído como se fosse de uma eletricidade. Não sei se você já esteve alguma vez debaixo de uma rede elétrica, daquelas que tem uma esfera, como se fosse uma bola de basquete, para sinalizar que ali passa uma rede elétrica, e você ouve aquele ruído da eletricidade. E exatamente isso que eu ouvia no meu quarto. E o meu quarto todinho, irmão, se aqueceu de uma forma, parecia que eu estava numa fornalha. Foi tomado por uma glória muito grande. E eu vi alguém por detrás de mim, vindo na minha direção. O meu coração disparou aceleradamente, de uma forma tão grande, que eu queria ter medo, mas eu não conseguia. E uma voz saiu: oh, aleluia, Rabagaçu, que anerebagai. Uma voz saiu daquele meio dizendo assim: olha, não tenhas medo. Meu Deus, eu lembro como se fosse ontem. Não tenhas medo. Enquanto aquela voz saiu daquele ser que estava ali, eu então mantive-se a postura com os olhos fechados e tentei me tranquilizar o máximo possível. Então ele chegou até mim, como se ele tivesse abrido minhas vértebras, né, na parte ali nas costas, e entrado dentro de mim e fechado. Quando ele entrou, eu tive a primeira visão. Eu fui ter uma experiência sobrenatural e eu fui batizado no Espírito Santo naquela madrugada. Oh, aleluia! Dali em diante eu chorei até o dia amanhecer. O meu coração ficou quebrantado. E nasceu, irmão, dentro de mim, porque eu tinha muito medo de velório, eu tinha muito medo de cemitério, eu tinha muito medo das coisas, eu tinha muita timidez. Mas naquele dia, que eu fui batizado no Espírito Santo,
nasceu dentro de mim uma vontade tão grande de trabalhar na área da libertação, de expulsar demônios, de libertar pessoas que estão presas nas garras do inimigo, de quebrar as correntes, de despedaçar os ferrolhos de ferro, de libertar as almas para o Senhor Jesus. Eu me senti como se eu tivesse ficado forte, a timidez saiu, a vergonha saiu. Eu quero dizer para você que é tímido, você que tem vergonha, você que não se sente nada, está dentro da igreja e fala: eu não consigo, eu queria pregar, mas não consigo. Deixa eu dizer para você, o que está faltando em você é a completude do Espírito Santo. Você está só na força do seu braço. Clame Deus agora mesmo para que Ele possa batizar você no Espírito Santo. A Bíblia vai dizer assim: pede e não recebe porque pedes mal. O pedido com sabedoria é: pede e Ele vos dará o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Esse Espírito, quando entrou em mim naquele dia, a minha vida nunca foi mais a mesma. Eu subia no monte 3 vezes ao dia, cedo, tarde e noite. Eu não parava de orar mais. E eu subia com meu amigo, com meu pai na fé, e nós orávamos. E até que um dia eu tive minha primeira experiência. A primeira experiência que eu tive de expulsar um demônio. Eu lembro quando nós descemos do monte e uma pessoa nos convidou para a gente orar numa casa. E ali eu fui fazer a oração, eu e o meu amigo Mauro. Quando eu fui fazer a oração, eu percebi que uma mão de uma mulher começou a atrofiar de uma forma, o rosto começar a mudar de aspecto, o olho torto para um lado, e ela ia saindo, descia. Eu diminuí a oração, uma hora também diminuiu, começamos a se afastar um pouquinho, e de repente a mulher manifestou e correu para a porta. Eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, ficou silêncio. Eu abri, o meu dedo estava apontado na testa, em direção da testa daquele demônio, e aquele demônio neutralizado. Eu já estava com poder e autoridade, conforme Lucas 10:19, que Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar demônio. E ali eu achei engraçado que eu falava pro demônio assim: coloca a mão para trás. Bum! Ele colocava a mão para trás. Faz isso. Ele fazia. Eu achei interessante. Eu falei: nossa, eu tenho poder, eu tenho autoridade. E eu falei: agora vai embora. E aquele demônio foi embora. Então eu descobri que o meu ministério era o ministério de libertação. E eu já ganhei para Jesus Pai de Santo. Eu orei para a lésbica que se converteu na hora, manifestou o demônio do lesbianismo, foi expulso, ela se tornou mulher novamente. Já ganhei bruxo, feiticeiros, já visitei terreiros de macumba, aonde eu tive a oportunidade de entrar e depois proclamar a palavra. Já desafiei, igual Elias, bruxo. Teve uma vez que eu estava sentado numa mercearia, no lugar onde vendia móveis usados de um amigo, e entrou um cara lá que ele mexia com bruxaria, e eu estava do lado sentado, e ele falava que ele era forte, que ele andava com legião, que ele fazia os trabalhos dele, que botava crente para correr, botava macumbeiro para correr, que a classe dele era mais alta, que ele tinha matado 14 pessoas, ainda faltava mais 7, que era o pacto que ele fez com uma entidade chamada Gulliver. E aí eu ouvi aquilo e eu falei para ele, eu levantei e não aguentei, eu falei: irmão, você me permita eu fazer uma visita na tua casa? Aí a mulher dele disse: rapaz, não faz isso não, ninguém consegue entrar lá. Se alguém tentar ir lá, ele bota para correr. Ele não pode manifestar, ele não pode ver sangue. Se ele ver sangue, ele mata. Aí eu disse: não, mas eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí eu chamei um amigo meu para ir, que eu não vou nem citar o nome dele aqui. E aí, enquanto nós estávamos indo na casa desse rapaz, que ele até aceitou a gente ir lá, eu estava conversando, que eu fui ver, eu estava meio falando sozinho. O meu amigo estava lá atrás já tremendo com as pernas. Eu falei: rapaz, bora. E aí chegamos na casa, batemos palma. Ele morava na casa de fundo, era um corredor, tinha uma casa de fundo. E imediatamente a mulher dele já começou a esconder as facas, esconder as coisas lá, e ela não acreditou que a gente ia. E quando eu entrei, eu estava cheio do Espírito Santo. Quando eu entrei, coloquei o meu pé para dentro do umbral da porta. Jesus foi na frente, os ossos que estavam quebrados no pé, uma fratura exposta na cabeça, começou a voltar para o lugar imediatamente daquele rapaz. E ali eu ministrei João 8,32. Se você conhecer a verdade, oh, glória a Deus, aleluia. Se tu conhecer a verdade vos libertará. Arabacadaragaçu, que andará bedaia. Oh, aleluia. E eu comecei a ministrar, e
E eu comecei a fazer uma oração e de repente eu falei para ele: olha, moço, se você conhecer a verdade vai te libertar. Deus está quebrando esse pacto agora. Ele olhou para mim e falou: será? Eu falei: não, é certeza. Eu falei assim para ele: quanto que você tem? Ele falou: irmão, tem legiões aqui comigo. E eu disse: só tem um comigo, e este um é o suficiente para destronar toda essa legião. Eu levantei a mão, fiz uma oração para ele, ele passou mal, começou a ficar com calor no corpo e de repente ele sentou. Minutos depois ele levantou, colocou o rosto dele próximo do meu, irmão, com um olhar de fúria assim, e disse: homem, você é o primeiro ousado que conseguiu entrar na minha casa. Você é um homem de Deus. Eu senti como se fosse uma espada me cortando de um lado para o outro, e eu estou sentindo meu corpo leve agora. Aquele homem foi liberto naquele dia. A maldição foi quebrada e o nome do Senhor foi glorificado. Então de lá para cá o Senhor me levantou e eu comecei a pregar o evangelho e comecei a ter experiências sobrenaturais. Eu não tinha mais vergonha, não tinha mais timidez. Eu era solteiro, orando a Deus, ao Senhor, para não se relacionar com uma pessoa errada. Eu orei 7 anos para namorar, 7 anos para casar, debaixo de sol, de chuva, de tempestades, e eu orava a Deus. Meu pai na fé dizia assim: olhe pelos seus filhos. E eu disse: mas nasci nem casado sou. Ele falou assim: não, Deus é Deus do futuro. Deus conhece todas as coisas. Então ore pela sua esposa, ore pela vida dos seus filhos. E eu ali orava, né? Eu orava por 2 meninos e uma menina, pela fé. E pela minha varoa, orava a Deus. Até que um certo dia eu estava em oração e ele disse assim, o meu pai na fé, nós estávamos no monte, e falou: olha, homem, olha aí a sua esposa. Eu não olhava, não conseguia enxergar nada, mas de repente eu fechei os olhos e eu vi uma mulher bonita, cabelos compridos, sentada numa pedra descosta, e ali eu tinha tido um deslumbre de quem seria a minha esposa. Mas antes de eu conhecer a minha esposa, irmãos, o que eu vou relatar aqui para vocês é muito forte. É para vocês verem que Satanás, ele tenta comprometer a chamada de alguém, a chamada de Deus na vida do escolhido. O inimigo, ele sabe que se ele fizer com que uma pessoa venha cair no ato de adultério, ele vai manchar para sempre a vida daquela pessoa. Por isso que tem pastores e líderes que quando eles caem no adultério, eles nunca mais são os mesmos. Porque o inimigo atormenta a consciência deles até eles dizer: não aguento mais, né? A fornicação, que é o sexo antes da comprometida, antes do casamento. E eu fazia obra quando solteiro, comecei a pregar, comecei a expulsar demônios. Eu já não tinha mais aquelas visões. Deus me libertou, mas eu ainda continuava com a enfermidade, viu? Só para você ter ideia. E comecei a orar, as pessoas eram curadas, o poder de Deus era manifestado. E eu chegava em alguns lugares que algumas moças sentiam-se uma atração por minha pessoa. E aí eu falava: não, olha, não, a gente vai orar a Deus, a gente vai orar. E Deus vai revelar. E eu orava e Deus falava comigo, acredita? Olha, essa não é a sua esposa. Aí eu chegava na moça e falava: moça, infelizmente você não é a minha esposa. Deus não revelou para mim que você é a minha escolhida. Aí ela se revoltava, inclusive era filha de presbítero e de missionário, né? Se revoltava. Aí um dia eu estava pregando no altar, ela arrumou um namorado fake e fui beijar esse namorado fake lá na porta da igreja para ficar com ciúmes, mas eu não fiquei. Eu não gostava dela, mas eu cheio de autoridade. Eu falei: moça, vem aqui pra dentro. Eu falei: irmão, você tá vendo essa moça que tava lá fora, beijando o rapaz lá fora? Sim, ela tá cheia de demônio. Quando eu levantei a mão, ela caiu cheia de espíritos malignos, de demônios ali. E aí Deus me dava visão de quando era o demônio. Teve uma vez que eu fui orar pra uma mulher casada, né, com a presença do meu tio e da minha tia. E aquela mulher, quando eu fui orar, inclusive ela era obreira, tá? Ela começou a dar gargalhada. Eu falei: demônio, eu te repreendo agora. No final ela disse: olha, eu estava tendo um sentimento tão grande pelo seu sobrinho, que no caso era eu, que eu, no mesmo casado, eu queria ele como meu namorado, ou como alguém que eu poderia me compromissar. E quando ele orou, o mal foi embora e eu não tenho mais esse sentimento. Então o diabo sempre tentou, no meio da caminhada, me comprometer para me ter um relacionamento com a pessoa errada. Tanto que o meu pai, uma vez, tem uma moça bonita, uma moça formosa, inteligente, ela em casa, e eu não queria ter nada com ela, mas ela gostava, meu. E meu pai até falou: rapaz, você deve ser gay, não é possível, porque você não, toda mulher que vem aqui você descarta. Aí eu falei: pai, um dia Deus vai preparar minha esposa, e quando preparar você vai ver, você vai conhecer ela e ela vai dar muito prazer e alegria para você. Ele não acreditou. E o tempo passou, e eu saí da igreja que eu congregava por motivos pessoais, nada
de problemas ali relativos, né? Na verdade, não problema com as autoridades, mas Deus começou a me usar. Eu levantava a mão, as pessoas começavam a cair, os demônios começavam a cair, Deus me revelava macumba, feitiçaria, a gente orava, os doentes eram curados. E uma vez eu estava na igreja, eu fui orar para uma pessoa, a pessoa caiu, e os irmãos confundiu esse poder com o espírito do Caicai. Não sei se você lembra dessa situação que aconteceu há muito tempo, de pessoas falar que tinha um espírito rondando as igrejas aí. E aí eu já não era aceito com esse dom, entre aspas, aí eu saí dali e fui enviado pelo Espírito Santo a uma denominação. E quando eu cheguei lá, foi lá que eu conheci a minha esposa, e ela sentiu algo por mim, eu senti algo por ela, a gente foi orar, e eu subi do monte para orar, e quando eu fui orar, Deus me respondeu. Só que uma das primeiras confirmações, eu disse, olha, se essa é a minha esposa, meu pai vai aceitar. Que meu pai era meio sistemático. Meu irmão arrumava namorado, meu pai falava, rapaz, isso aí é um problema. Minha irmã arrumava namorado, meu pai dizia, rapaz, isso aí é um problema. Aí eu falei, a primeira namorada, quer ver, meu pai já vai embaçar, como diz a linguagem, já vai falar que não é. E por incrível que pareça, repentinamente, meu pai chegou e falou, você está gostando de uma moça? Eu falei, que moça? Tentei desviar do foco, falei, nossa, tá gostando de uma moça lá na igreja. Eu falei, a gente tá se conhecendo. Aí meu pai disse, olha, pode casar, que aquela mulher ali é das boas. Na linguagem dele que tá querendo dizer, mulher vivida, mulher experiente, mulher que tem razão, consciência. E eu fiquei e falei, rapaz, meu pai concordou, minha primeira namorada, meu pai concordou. E aí eu falei, puxa vida, é de Deus então, é de Deus mesmo, né? Aí eu fui orar no monte, e aí era o dia que eu tinha que conhecer os pais da minha esposa, né? E assim, eu já conhecia ele como pastor ali, né? Pastor Darcy, mas sentado na mesa assim não. E rapaz, aí eu falei, Deus, como é que eu vou chegar lá e falar? Nem trabalhando eu tô. Eu usava um sapato, irmão, que tinha um rombo debaixo dele, de 4 dedos, eu colocava um papelão, que era o único sapato que eu tinha, que eu pregava pra tudo quanto é lugar. E eu era pobretão dos pobretão mesmo, né? E eu fui. E eu falei, Deus, o que eu vou falar? E Deus falou, não, na hora eu te dou graça. Aí chegou a hora da gente almoçar. E aí eu fui pedir a mão da minha esposa. E o jeito que eu pedi foi engraçado, irmão. Eu disse assim, olha, irmã. Cheguei logo na mãe da minha esposa. O Senhor Deus, aleluia, disse para mim que a tua filha será minha namorada, minha noiva e minha esposa. E digo mais, eu não tenho nada. Orabagaçu kenerevahai. Mas o Senhor Deus disse para mim que Ele vai prover tudo na minha vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí a minha sogra olhou, meu sogro olhou e falou, bom, se Deus falou, tá abençoado, vou orar para você agora. E ali em diante eu fui consagrado a Deus e namoramos pouco tempo. Noivamos e para a honra e glória do Senhor Jesus, casamos. Estamos indo para 14 anos de casado. Hoje temos 2 carros, temos uma casa onde nós moramos. Ainda estamos no aluguel, mas é uma casa boa, condicional. Temos uma vida maravilhosa. Temos nossos 3 filhos. O meu filho, que eu cuidei de pequenininho, que é o Jean, hoje é um grande baterista na igreja. Tem o Ian, a Yane Ayla, que é um presente de Deus, que Deus preparou na nossa vida, que uma hora eu quero contar um testemunho só falando da gestação da minha esposa. E hoje eu sou pastor presidente da IAVC, Igreja Apostólica Virtude dos Céus. As minhas ovelhas são ensinadas a amarem a Cristo genuinamente, a seguir o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, da transformação, da regeneração. São lapidados. Hoje eu faço um trabalho de libertação, de curas, de milagres. Tenho 34 anos, como eu citei no início do vídeo. Minha esposa é minha companheira, ela é vocalista na igreja. E graças a Deus, transformado pelo poder do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. E agora, no decorrer da caminhada, estando no Senhor, eu tive a oportunidade de encontrar a minha mãe, porque assim, a gente se perdemos e eu tinha muita raiva da minha mãe, muita mágoa por não ter tido maternidade, mas Deus tirou isso de mim quando eu me aceitei Jesus. Eu xingava minha mãe tudo de palavrão, antes de eu conhecê-la, reconhecê-la, mas Jesus me deu graça e eu reencontrei minha mãe agora como crente, como pastor, como servo de Deus, como alguém transformado. E Jesus já tinha me tirado dos bailes, da dança. Jesus já tinha me resgatado do mundo, convertido, transformado, batizado nas águas. E aí eu encontrei minha mãe na cidade de Salesópolis. Minha mãe de santo, ela já se tornou
uma grande mãe de santo, e atendia aqui em Biritiba-Mirim, em Salesópolis, em todos os lugares. Inclusive ela participava de várias danças dos moçambicos, né? Era feito festa do doce aqui, acolá e etc. E eu, nesse encontro, eu entrei na casa dela, tinha os altares lá, né? De Pombagira, da Iemanjá, do Exumirim, das entidades afros, e eu super respeitava, né, a fé dela. E aí eu falei, mãe, nas idas que a gente foi lá, e a casa da minha mãe, irmão, um espírito de miséria muito grande. Meu Deus, irmãos, uma miséria terrível, uma miséria sem mensurar. A gente comeu num prato que tinha um durex tampando uma rachadura do prato, e debaixo desse durex cheio de terra, né? Eu quero advertir aqui uma coisa para vocês. Quando as pessoas do ocultismo falam sobre pacto com os demônios, que vai ficar rico, que vai ter dinheiro, isso e aquilo, amados, eu vou revelar uma coisa para vocês aqui que vocês não sabem. O diabo, ele não quer dar poder para qualquer pessoa. Se a pessoa for fazer um pacto com ele, entregar a alma para ele, dizendo, olha, eu te dou minha alma para ficar rico, e o diabo vê que você não vai ter um lucro no mundo espiritual para ele, ele não investe em você, ele te engana em todo tempo. Você se torna alguém que serve a ele, e ele deixa você comer o pão que ele mesmo amassa. Ele só investe quem vai dar condições para ele. Por que você acha que na atualidade tem muitos cantores famosos aí que eles ficaram milionários de um dia para o outro? Porque venderam sua alma para o diabo, e o diabo falou, esse aí vai me dar lucro, esse aí eu vou dar letras para ele, eu vou inspirar letras para ele cantar, e ele vai ganhar muitas almas pro inferno, pro meu reino. Então ele sempre vai investir em alguém que vai dar lucro para ele. Então não é vou lá fazer o pacto e fico rico. Ele vai atrás de pessoas que querem dar lucro para ele. Inclusive, o diabo já veio até mim uma vez, não muito distante, veio com uma prancheta na mão, com as asas meio queimadas, com a voz original. Ele falou, não vou vir aqui para te enganar, eu sei que você era um dançarino, eu sei que você fazia a minha vontade, e agora você pulou para outro lado, e é o seguinte, você é casado com uma mulher só, se você vir para o meu lado e assinar essa prancheta aqui, eu vou te dar mulher, eu vou te dar a habilidade da dança, vou te dar colegas para dançar com você, mas você tem que assinar o acordo aqui. E eu disse para ele, não, negativo. Ele deu uma gargalhada e disse, mas não tem problema. Você recusa, mas você já está condenado. Aí ele levantou a mão direita. Quando ele levantou a mão direita, eu caí num poço sem fundo. E eu só estava caindo, e esse poço tinha labaredas de fogo para tudo quanto é lado. Eu não via a escuridão por conta desse fogo. Enquanto eu ia caindo, eu não ficava desesperado, eu não tinha pânico, porque eu estava cheio da presença de Deus. E eu disse bem alto, dizendo, olha, pode tirar essa alucinação de mim, porque você fez isso com Jesus, quando você transportou Jesus para uma dimensão oferecendo o mundo inteiro. Pode tirar isso, que eu sei que é uma ilusão. Aí levantou a mão e novamente eu estava de frente com ele, renunciando o pacto ali naquele momento. E eu disse para ele que eu não aceitava. Então ele enfurecidamente ficou com raiva porque eu não assinei. E aí eu olhei para o lado esquerdo que ele estava, eu vi um homem que parecia ser Jesus, bem magro, com a coroa de espinho na cabeça e com a túnica. Ele olhou e disse, ó, tá vendo aquele ali? Aquele ali é o espírito do anticristo que já vai operar e já está operando. E vai vir como se estivesse vindo nas nuvens para enganar a muitos. E ele começou a revelar ali sobre a apressão do anticristo. E eu fiquei curioso, quando eu perguntei para ele falar mais sobre isso, ele disse, foi me ordenado falar somente isso. Ele bateu as asas e voou para cima. E ali daquela visão eu despertei. Então o diabo sempre tentou vir atrás de mim também, porque ele sabia que se eu fosse pro lado dele, ia dar muito lucro pro mundo espiritual aí das trevas. Mas graças a Deus hoje eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas voltando da minha mãe vivia uma vida de miséria muito grande. E aí, enquanto eu conversava com minha mãe, eu fiz uma simples oração para minha mãe, que ela permitiu orar. E eu fui para casa, eu morava lá em Salesópolis também. E eu sempre orei, irmão, pela minha mãe. Sempre orei, sempre apresentei minha mãe nas mãos de Deus, né? Minha mãe materna, embora nós não morávamos juntos. Como eu disse no início do testemunho, ela nos abandonou quando éramos crianças e foi seguir sua vida. Minha mãe fumava muito, minha mãe bebia muito, até nos dias atuais. E aí eu fui para casa, o meu irmão, que eu conheci por parte da minha mãe apenas, ele me ligou e disse, olha, Jairo, volta aqui que a mãe tá passando mal. E quando eu cheguei lá, eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela disse, olha, meu filho, quando você orou por mim, eu senti como se tivesse pedra na minha barriga, umas pedras grandes. Eu falei, nossa, mãe, estranho. Enquanto eu falava com ela, a própria mão da minha mãe foi e grudou na própria garganta dela e foi levando ela pro banheiro, os olhos ficou esbugalhados. E eu repreendi naquele momento, manifestou um demônio.
O rosto da minha mãe, irmão, ficou sugado como se fosse uma caveira. E começou a sair saliva, fumaça como de enxofre. E ele olhou para mim e ele queria judiar da minha mãe no banheiro. Imediatamente um anjo de Deus foi e trouxe aquele demônio até onde eu estava. E eu disse, eu te repreendo agora, pode ficar de joelho. Aí aquele rosto de caveira, minha mãe caiu no chão, ele querendo quebrar todas as imagens de esculturas que estava ali, o altar, e eu interrompi, porque quando a minha mãe voltasse à consciência, ele ia me culpar, que eu fui lá para quebrar as coisas. Então eu interrompi dele quebrar isso. E ele olhou para mim e disse, chega, eu estou tentando levar a tua mãe desde quando ela nasceu. Desde quando a sua mãe, eu conheço ela por gente, eu estou tentando levar a sua mãe. Já tentei levar ela em acidente, tentei levar ela em ritual de bruxaria, ela está resistindo. Mas dessa vez, eu vou levar ela. E ele disse, eu sou aquele que engana ela esse tempo todo. Ela acha que eu sou o espírito de tranca-rua, de pomba, gira e etc. Eu não sou isso aí, eu sou um anjo caído, eu sou um demônio. E eu repreendi ele naquele momento. Eu falei, olha, você pode tentar fazer o que você quiser, mas hoje não. Eu te repreendo agora. E mandei filmar ainda, eu expulsei aquele demônio. Minha mãe voltou à consciência normal. Perguntei se ela estava bem, ela falou, estou bem. E aí eu falei, mãe, a senhora quer assistir o vídeo para a senhora ver o que aconteceu? Ela falou, não, meu filho, não precisa não, que deve ser muito forte. Eu falei, mãe, eu não quero tocar na sua religião, não quero tocar na sua fé, mas professe Jesus como seu único e suficiente salvador da tua alma, em nome de Jesus. Ela falou, filho, eu já creio em Jesus, né? E aí o tempo passou e a minha mãe não aceitou Jesus. Chegou aí na igreja 1 ou 2 vezes, mas não aceitou Jesus. Aí eu fui outras vezes na minha mãe. Minha mãe disse que ela estava passando por uma situação que ela pedia socorro a Deus. Aí ela teve um sonho com uma entidade que ela servia por nome de Oxóssi. E no secretismo religioso é o São Sebastião, que tem aqueles que é alvejado pelas flechas, né, no corpo. E nesse sonho, ela, em perigo, ela gritava, São Sebastião, pelo amor de Deus, na linguagem nordestina, Deus é Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí São Sebastião olhou para ela, o Oxóssi, e disse, mulher, como é que eu vou te ajudar se eu estou pior do que você, estou com as minhas mãos amarradas e os pés amarrados e com flecha no corpo? Ali já era Deus revelando que somente Deus poderia salvar. Eu preguei para minha mãe, orei por ela, e a vida continuou. E eu infelizmente ficava triste, porque por mais que eu preguei, minha mãe continuava nos rituais, continuava na perdição, continuava fumando, continuava bebendo e continuava perdida. E então a gente seguiu nossa vida, eu mudei para Biritiba-Mirim e eu estava em casa uma certa feita e o Senhor, oh meu Deus, graças eu te dou, pediu para me ligar para minha mãe, que minha mãe na verdade, até agora que eu lembrei, ela tinha viajado para Alagoas, que lá ela ia retomar a vida dela, né, porque ela era de lá. Levou minha irmã caçula, Maria, que é conhecida como Maria Aparecida, e meu irmão Wellington também foi para lá. A Maria também, hoje ela, graças a Deus, está bem, mas ela conta que toda vez que a Maria ia para a escola, ela chegava em casa, ela apanhava e não sabia por quê. Ia para a escola, chegava em casa, apanhava e não sabia por quê. Depois ela descobriu que a entidade, os demônios lá, os Repelintra, falava para minha mãe que a Maria estava desobedecendo, falando coisa que não é para falar. Eles mentiam para minha mãe e minha mãe acreditava nas entidades e batia na menina. A minha irmã sofreu bastante com isso. E, enfim, minha mãe mudou para Alagoas. Aí uma certa feita eu tive um sonho estranho, eu decidi ligar para minha mãe. Aí eu liguei para minha mãe e eu fiz uma pergunta. O Senhor mandou perguntar. Eu falei, mãe, a senhora está bem? Mãe, como é que a senhora está? A senhora está passando bem? A senhora está tendo algum problema? E a minha mãe respondeu seco, sabe? Dizendo, não, estou muito bem. Eu falei, mãe, tem certeza? Se a senhora falar que não está, eu vou conseguir te ajudar. Não, estou ótima, estou muito bem. E ali eu insisti, mas eu não podia ir muito além, porque Deus, ele trabalha com livre-arbítrio, né? Então eu falei, mãe, agora é a chance de eu poder te ajudar. Não, estou ótimo. E a mamãe nunca falou assim. Eu desliguei o telefone, sabendo que alguma coisa ia acontecer. No mesmo dia, às 13 horas e alguns minutos da tarde, eu tive o telefonema do meu irmão que minha mãe tinha se enforcado e se suicidou em Alagoas. Minha mãe tinha pedido para minha irmãzinha comprar bolacha. Quando a minha irmã voltou, encontrou a minha mãe enforcada numa corda, num ato de suicídio. Minha mãe perdeu a salvação, perdeu a alma. Testemunhas dizem que 2 dias antes a minha mãe gritava dizendo que tinha 4 policiais que veio atrás dela dizendo, acabou o seu tempo, acabou a hora. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa, uma coisa que eu aprendi, eu orei muitos anos pela minha mãe. A gente tem essa missão de orar e apresentar nossos pais, nossos pais, nossa mãe a Deus, nossos filhos que estão perdidos para Deus salvar. Mas eu quero que você entenda que Deus respeita princípios, Deus respeita livre-arbítrio. Eu posso orar 1, 2, 5, 10, 20 anos. Não significa que esta oração
vai ser atendida no sentido que Deus vai forçar aquela pessoa a mudar. Quando você ora, tem resultado? Tem. Deus vai lá, pelo Espírito Santo, convencer aquela pessoa que está no erro. Mas pode ser que aquela pessoa vai resistir à voz do Espírito Santo. E aí Deus não pode fazer nada. Então Deus vai falar, olha, sai desse caminho, sai desse lugar. Então persevere em oração. Mas eu quero que você entenda, por mais que você ora, Deus vai lutar. Mas Ele vai respeitar princípios, Ele vai respeitar o livre-arbítrio, Ele vai respeitar o livre-arbítrio que Ele deu para aquela pessoa, que é o poder de escolha. E minha mãe escolheu esse caminho, ela se matou e ela perdeu a salvação. Como é que você sabe, pastor, que ela perdeu a salvação? Muito simples, quando eu viajei para lá, para resolver algumas coisas da minha mãe, buscar os documentos, pertences, inclusive a minha irmãzinha para vir para cá, 2 dias que eu estava lá, que a gente dormiu lá, eu tive uma visão, eu vi que eu estava no lugar e o orelhão, sabe aquele telefone antigo? Ele tocava e tinha um anjo comigo. E quando ele tocava, o anjo falava, vai lá e atende. Só que eu fui atender, não tinha cabo. Era a parte do fone ali quebrado e não tinha cabo. Eu falei, mas como é que eu vou atender? Ele falou, atenda. Quando eu coloquei no ouvido, eu fechei os olhos e eu vi o inferno. E eu vi a minha mãe no meio do tormento eterno. Muitas almas gritando. Ela comia ali palha seca de capim no meio do fogo das labaredas. E ela gritava, Pri, pelo amor de Deus, me tira daqui. Pri, eu pensei que ela estava chamando pela minha esposa. E eu lembrei que a nora dela se chamava Priscila também, que é o nome da minha esposa é Priscila, e o nome da nora dela era Priscila. E ela gritava pedindo ajuda, né, pelo nome da Priscila, pelo meu nome também. Só que ali já era tarde demais. Já não tinha mais o que fazer. Aí eu dizia, mãe. Aí o anjo falava, ela não pode te ouvir. Tem um abismo entre ela e nós. E quem está lá não pode estar aqui e nem pode acessar. E aí eu despertei, sabendo que a minha mãe tinha perdido a salvação. E é assim, infelizmente, né? Então a vida continua no altar de Deus, e hoje a Maria está sendo cuidada pela minha irmã, ensinada e instruída no caminho. O meu irmão Wellington ainda aí está no processo de libertação, mas graças a Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha mãe fez a escolha que ela achou que deveria escolher, Jesus foi lá, mas respeitou princípios. Então esse foi o fim trágico da minha mãe, que levou ela a essa decadência, né, espiritual. Hoje eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e eu sigo caminhando até que Jesus venha e nos fortaleça. Esse é o meu pequeno testemunho que eu queria relatar para vocês, de alguém perturbado, apresentado aos demônios, de alguém transformado, que agora passou a ouvir a voz de Deus. Que o Senhor te abençoe, que esse meu testemunho possa edificar a sua vida e dizer para você que ainda há esperança, mesmo que a árvore foi cortada, porque ela vai germinar brotos, vai crescer e vai se fortalecer. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, você que ainda se sente perdido, com depressão, esquizofrênico, alguém olha para você e acha que você é louco, né? Não, você não é louco, você é alguém que está passando por um momento delicado como eu já passei, mas Jesus te ama e quer te salvar. Se você agora, aonde você estiver, confessar Jesus no teu coração, Jesus vai te salvar, vai transformar a sua vida e vai fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você crê nisso? Então feche os teus olhos agora, aonde você estiver, e eu vou fazer uma oração e Deus vai transformar a tua vida em uma vida gloriosa para a glória dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero orar agora pela vida desta pessoa. Esta pessoa, Senhor, que está em algum lugar, que agora está orando comigo. Eu não sei como ela se encontra, meu Deus, mas que este testemunho que eu contei aqui, meu Pai, seja consagrado e oferecido a Ti, que possa alcançar a minha cidade, o estado, a nação e também o mundo. Aonde esse testemunho chegar, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser libertas para a glória de Deus, para a honra e glória e louvor do teu nome, que possam ser salvas. E essa pessoa que está me ouvindo, se tem demônios que estão operando na vida delas, eu repreendo agora. Demônio, em nome de Jesus, saia daí. Eu dou a ordem em nome de Jesus, saia daí, porque esta vida, esta alma, pertence ao Senhor Deus dos Exércitos. Que toda obra do inimigo, toda ferramenta preparada, em nome de Jesus, não venha prosperar
e que essa vida seja transformada pelo poder de Deus e que Cristo reine como reinou em mim, como reina em mim e na minha família. Aonde abundou o pecado, graça superabundou. Em nome de Jesus Cristo. Seja salvo, seja liberta e liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.